Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana, né? Dois dias aí apenas de rodada, mas uma semana muito intensa de Copa do Brasil. Definidos quem passaram para as quartas de final da competição. Uma competição surpreendente, né? Os dois favoritos ao título já ficaram pelo caminho, no caso, o Flamengo e o Palmeiras acabaram ficando pelo caminho nessas oitavas de final. Surpreendentemente, os dois eliminados, né? E eu não esperava isso, esperava pelo menos um dos dois classificados. Mas enfim, cara, já tô me adiantando, se inscreve no canal, dá essa força, seja muito bem-vindo na rede Contador. Eu sempre trago análise dos principais jogos, das principais equipes do futebol brasileiro, sempre os 20 clubes da Série A do Brasileirão. Então é isso, vamos conversar então sobre os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil, que começaram na quarta-feira, e a sua maioria aconteceu na quarta-feira. Tivemos ali 6 jogos na quarta-feira, no meio de semana, começando com Bragantino e Botafogo, onde o Botafogo ganhou de novo do Bragantino nesse confronto, ganhou em Bragança Paulista de novo, né? Com 1-0 o gol do Savarino. O jogo teve 2 expulsões a favor, né, do Botafogo contra o Bragantino Massa Bruta. Mas assim, cara, foi um jogo muito controlado pelo Botafogo, tá? No primeiro tempo o Massa Bruta até teve um pouco mais de chance, até criou um pouco mais de oportunidades, mas aproveitou nenhuma delas, e isso facilitou um pouco o caminho para o Botafogo poder fazer seu gol no segundo tempo, poder crescer de intensidade em alguns momentos e conseguir buscar algum gol para dar essa tranquilidade da classificação. Mas no primeiro tempo tem que, né, destacar que o Massa Bruta conseguiu criar algumas oportunidades, mas mesmo assim nada que fugiu das mãos do Botafogo em nenhum momento do jogo. Boa vitória do Fogão também, gol do Savarino no segundo jogo, vamos dizer assim, do Danilo com a camisa do Botafogo, já, né, com uma assistência aí nesse gol do Savarino, um belo passe, e conseguiu ajudar o Botafogo a vencer o segundo jogo. Também já na quarta, já na sequência, a gente fala de um jogo muito importante, que foi o Atlético Mineiro e Flamengo. O Atlético venceu o jogo de ida no Maracanã, mas perdeu o jogo da volta para o Flamengo por 1-0, o gol do Everton Cebolinha ainda no primeiro tempo. Eu achei que o Flamengo iria aumentar a sua intensidade ao longo do jogo. No primeiro tempo foi melhor mesmo, teve as melhores oportunidades. O Galo em nenhum momento conseguiu equilibrar ou conseguiu criar chances em sequência, fazer uma pressão. Isso não aconteceu no momento da partida. Pelo contrário, o Flamengo dominava a posse de bola, dominava, né, as chances na primeira etapa. No segundo tempo isso caiu bastante, o rendimento das duas equipes. Para mim foi um jogo muito morno na etapa final. E na minha opinião também, o Felipe Luiz errou demais as substituições, né? Ele tira o Pedro e também, se eu não me engano, ele tira mais um jogador de meio campo e entra com 2 volantes, né, o Saul e o Jorginho. Para mim isso foi uma alteração ruim, né? Não vejo isso como melhorando a equipe, né? E você tira o jogador possivelmente de ataque e acaba que a equipe fica sem poder ofensivo. E pro Flamengo, né, com as tendências ali do jogo, estava mais propício do Flamengo buscar um resultado, né, conseguir essa virada no tempo normal. Foi para os pênaltis, a estrela do Everson brilhou novamente, ele conseguiu pegar uma cobrança e foi muito bem. Pegou a cobrança, se eu não me engano, do Plata, né? Não, perdão, pegou a cobrança do Samuelino, e aí depois o Wallace Ian desperdiçou chutando para fora, bem para fora, e aí depois o Everson ainda fechou fazendo o seu gol de pênalti, né, na última cobrança. Bom jogo do Flamengo, apesar de ter esse detalhe. Eu acho que o Felipe Luiz errou na questão das substituições na etapa final, mas foi um bom jogo. O time conseguiu criar, conseguiu ter certo domínio sobre o Atlético. Pena que não conseguiu criar oportunidades e acabou sendo derrotado nas penalidades, mas indo para os pênaltis tudo se torna possível, inclusive no jogo entre Atlético Paranaense e São Paulo. Para mim, disparado, essa é uma das piores equipes do Atlético Paranaense que eu vi nos últimos anos. Assim, acho que nem se eu voltar bem 10 anos, assim, eu vejo um Atlético tão pobre de criatividade, com tanta dificuldade de criação de jogadas, como eu vi esse Atlético Paranaense contra o São Paulo. Vale destacar que o São Paulo também ficou com um jogador a menos desde os 4 minutos do primeiro tempo, quando o Rafael foi justamente, né, foi acertadamente expulso depois de ser o último homem e cometeu uma falta em cima do Viveiros, né, atacante do Atlético Paranaense. Como eu falei, foi um jogo muito pobre do Furacão, não criou nenhuma grande oportunidade no primeiro tempo, também não criou nenhuma outra oportunidade no segundo tempo, a não ser o gol do Esquivel, que na minha opinião também foi uma certa falha ali do Jandrei na bola.
Era uma bola defensável, foi devagar, não foi uma bola rápida, apesar de ter o desvio no meio do caminho. Acho que ele foi mal nesse lance. Nos pênaltis não tem como a gente avaliar um goleiro, né? Criticar o goleiro por não ter pego nenhum pênalti é loteria, é sorte, é treinamento. Mas o São Paulo cobrou muito mal as suas 3 cobranças, inclusive com o Jandrei. Cobrou muito mal. O Santos pegou as 3, né? Também vamos destacar isso. Baita recoberta do Santos no futebol brasileiro. Foi muito bem, conseguiu pegar as 3 cobranças e ajudou o Atlético Paranaense a avançar para a próxima fase. Na minha opinião, essa é uma zebra dessas oitavas de final. Não esperava que o São Paulo fosse cair para o Atlético Paranaense, mas, cara, pagou o preço pro jogo de ida quando jogou muito mal. Poderia ter feito mais gols, podia ter feito, deveria ter feito os mais gols no Morumbi. Esse 2-1 no placar, cara, enganou muita gente. Mas eu acho que poucas dessas pessoas que não foram enganadas sabiam que o Atlético Paranaense iria aumentar o ritmo na Arena da Baixada, na Liga Arena, e foi isso que aconteceu. O São Paulo cai e é a zebra da rodada da Copa do Brasil, sem sombra de dúvidas. Também na quarta-feira tivemos o 0-0 entre Retrô e Bahia. Com esse resultado, o Bahia avança para a próxima fase, porque venceu na Fonte Nova por 3-2. Bom jogo do Bahia, controlou, né? Mas também, assim como o Botafogo, também controlou as ações do Retrô na partida. Foi um jogo muito, muito, muito controlado pelo Bahia, cara, de tirar o chapéu mesmo, a obediência defensiva que esse time teve diante do Retrô na Arena Pernambuco. Tudo bem que o Retrô não teve grandes oportunidades. Teve uma no segundo tempo com o Mascote, que poderia ter feito o gol, mas finalizou muito mal e acabou desperdiçando essa que talvez tenha sido a melhor oportunidade do Retrô em toda a partida. Mas, cara, foi um jogo com poucas oportunidades dos dois lados, grandes oportunidades, eu falo. O Bahia conseguiu controlar e o Retrô também se defendeu bem. Em alguns momentos o Bahia teve alguma certa pressãozinha ali, mas não foi nada que pudesse ou deveria ter sido marcado algum gol pro Bahia. Foi bem equilibrado o jogo, assim, de certo modo. Parecia que era o primeiro jogo, sabe, de fase competitiva. Então, foi isso, mais ou menos. No Maracanã, o Fluminense empatou com o Inter em 1-1, saiu vencendo com o Canóbio no comecinho do segundo tempo, mas o Alan Patrick fez o gol de empate desse jogo no meio da etapa final. No finalzinho ali virou uma pressão do Inter, o Inter conseguindo criar um pouco mais de jogadas do que o Fluminense, sufocando o Fluminense em diversos momentos da partida, no final do segundo tempo. No primeiro tempo foi uma coisa muito morna, né? Foi um jogo onde o Fluminense conseguiu segurar muito bem o Inter. No comecinho, com o Flu saindo um pouco mais, fazendo o seu gol, o Inter teve que ir para cima, conseguiu fazer o gol de empate, no agregado ficou 3-2 e o Fluminense avança para as quartas de final da Copa do Brasil. Bom jogo no Maracanã, mais pelo segundo tempo, mas o Inter acaba pagando o pato pela partida abaixo que teve no Beira-Rio. Se tivesse sido, por exemplo, jogado dessa mesma forma, talvez a gente teria tido mais um jogo que teria ido para os pênaltis, porque o Inter conseguiu igualar muito bem o time do Fluminense, mesmo passando por um momento difícil na temporada. Eu acho que isso é normal, não é culpa do Roger, nem dos jogadores que sabem e podem render mais. Mas é fase, é momento ao longo do ano que isso pode realmente acontecer. Mais uma eliminação surpresa, né? A gente falou do Flamengo, vamos falar agora do Palmeiras, que ele foi eliminado em casa pelo Corinthians depois de perder novamente por 2-0. Aqui eu vou me aprofundar um pouco mais, porque, enfim, Derby Paulista e me envolve. Eu conheço um pouco de causa disso, porque eu moro, obviamente, com um palmeirense dentro de casa. O jogo, eu acho que ele muda completamente qualquer perspectiva que a gente possa ter depois da expulsão do Aníbal Moreno. Ali se cria uma nova decisão, ali se cria um jogo muito mais favorável para o Corinthians, porque o Palmeiras não perde apenas um simples volante. Ele perde o pilar de criação, de saída de jogo dos zagueiros, ele perde seu principal marcador do meio campo. O Lucas Evangelista em nenhum momento conseguiu cumprir essa função, ficou obviamente um pouco perdido de certo modo no segundo tempo. No primeiro tempo até que foi bem, não foi tão mal, mas na etapa final ficou um pouco perdido. E foi um jogo muito abaixo, né? Se a gente for pegar de toda a partida, o Corinthians poderia ter goleado o Palmeiras nesse jogo no Allianz Parque e não conseguiu fazer isso por conta de ser um time que cria muito pouco. O Corinthians sem Depay, sem José Martínez, Carrilho, etc., é um time que cria pouquíssimo, né? Mesmo com espaços, o Garro e o Yuri Alberto não conseguiram aparecer na partida. Foi engraçado isso, né? Matheus Bidu e Gustavo Henrique foram os responsáveis pelos gols alvinegros, os dois de bola parada, de escanteio. Para mim, o primeiro gol do Corinthians é super legal,
não há falta no Everton, acho que inclusive ele deixa de disputar a bola para ficar pedindo falta. Para mim, fez certo o Daronco em continuar com esse jogo. Na expulsão do Aníbal Moreno também foi bem correta, né? Eu acho que não tem dúvida disso. Uma cabeçada displicente, que foi muito infantil no lance, o Aníbal Moreno. Nem um jogador de sub-20 consegue ser tão neném assim igual ele foi nessa cabeçada que ele deu em cima do jogador corintiano. Aos 15 minutos ali, a partida do Palmeiras ruía diante do seu rival, se tornava mais difícil, mas ainda assim era possível. Depois do gol do Matheus Bidu no finalzinho do primeiro tempo, num apagão na defesa do Palmeiras e na questão também na falha do Everton, aí a coisa desandou de vez, a pressão no estádio se tornou toda contra o Palmeiras, ao Abel Ferreira, aos jogadores, dirigência, etc. Eu acho que realmente a gente está passando por um ano do Palmeiras, se a gente for pegar desde o Campeonato Paulista do ano passado, que foi campeão em cima do Santos, e até agora, né, em agosto de 2025, é um ano, são ali, sei lá, 12 meses, 11, 10 meses, muito abaixo de um time que poderia estar desempenhando muito melhor. O Palmeiras tem talento, o Palmeiras tem investimento, tem qualidade no time titular. Eu não acho que o Palmeiras tem um elenco muito bom, mas tem um time titular muito bem formado, de peças importantes, de peças que têm talento e que já demonstraram ter esse talento ao longo desses anos no futebol brasileiro. Mas é um time perdido dentro de campo, que cria muito pouco, que tem muita dificuldade de criar suas jogadas, e é surpreendente isso para mim, cara. Eu não esperava dessa temporada do Palmeiras isso. Ao Corinthians, cara, foi um jogo que caiu no colo do Corinthians, né? Eu acho que o Corinthians era até melhor até a expulsão do Aníbal Moreno. Depois, no primeiro tempo, encontrou muita dificuldade para criar, mesmo com um a mais. Teve o gol do Matheus Bidu, como eu falei no finalzinho, que eu acho que ali relaxou, tranquilizou tudo. Mas, cara, é um time que tem limitações, é um time que tem dificuldades. Mas diante do Palmeiras, cara, parece que se torna um Barcelona da vida de Guardiola e consegue ter resultados, consegue vencer. Não sei se é vontade, não sei se preocupação, não sei se os jogadores do Palmeiras ficam tensos em jogar contra o Corinthians, não sei o que acontece, mas é evidente que nos últimos confrontos, principalmente desse ano, o Palmeiras some em derbys paulistas, né? 2 derrotas importantes, né? A gente tem que falar, na final do Campeonato Paulista dentro de casa, e as duas, né? Então são 3 derrotas, na verdade, do Palmeiras para o Corinthians nesse ano. A do Campeonato Paulista na final e as 2 da Copa do Brasil, onde o Palmeiras sequer marcou gols em cima do Corinthians. É tenebrosa, cara, mas eu não acho que a culpa seja totalmente em cima do Abel. Eu acho que a diretoria montou um elenco muito ruim por uma temporada muito importante do Palmeiras, que ainda envolvia, inclusive, o Super Mundial de Clubes. O Palmeiras cai na competição, o Corinthians avança por uma quarta de final que se torna acessível para o Corinthians. Obviamente que se ele pegar o Cruzeiro, aí fica complicado de novo a situação, mas diante dos outros rivais, Vasco, Atlético Paranaense, Bahia, se tornam adversários um pouco mais acessíveis ao Timão nessas quartas de final. O Corinthians avança, cara, fazendo um grande primeiro jogo, se defendeu e conseguiu atacar em certos momentos. Nesse segundo jogo, é isso que eu tenho que analisar, cara. Eu acho que o Corinthians foi bem, conseguiu fazer os 2 gols, mas não foi um grande jogo, né? A expulsão definiu muita coisa, como eu falei. Então é difícil a gente analisar alguma coisa numa partida que com 15 minutos já tinha se tornado impossível para o time adversário. Na quinta-feira, conhecida como hoje, o Vasco venceu o CSA por 3-1. Ryan, Felipe Coutinho e Tietchan fizeram os gols do Gigante da Colina e Brian descontou para o CSA. O Vasco não deu nem chance para a zebra, conseguiu fazer 3 gols no primeiro tempo, controlou as ações na etapa final e avança para a próxima fase com autoridade. Tomara que recobre a confiança. A gente sempre fala de altos e baixos pro Vasco, né? Mas aconteceu tudo de certo pro Vasco na etapa inicial. E o time conseguiu fazer esses 3 gols relâmpagos e classificar, encaminhar a classificação, a boa classificação para as quartas de final. Quem também avançou foi o Cruzeiro, que venceu o CRB por 2-0 fora de casa no Rei Pelé. Vilauba e Eduardo fizeram os gols do Cabuloso. Até o gol do Vilauba, o Cruzeiro dominava, tinha muitas oportunidades, né? Era o melhor em campo. No segundo tempo as coisas equilibraram um pouco mais, mas sempre também nada fugindo do controle do Cruzeiro. Teve o pênalti, o CRB só foi criar uma grande chance no final, lá para os 40 minutos do segundo tempo, quando
teve o pênalti para cobrar, o Cássio foi muito bem, defendeu, e no rebote, né, o jogador do CRB não conseguiu concluir pro gol novamente. Mas foi um jogo muito equilibrado na etapa final, tá? Eu não consigo colocar o Cruzeiro como sobrou. Ele mais controlou o jogo, mas mesmo assim o CRB conseguia de algumas infiltrações dentro da área, mas nada também, como eu falei, de grande perigo. O grande perigo mesmo foi na penalidade que o Cássio apareceu e defendeu, e aí o Eduardo nos acréscimos decretou a eliminação do CRB e a classificação do Cabuloso para a próxima fase, que se torna automaticamente o grande favorito a ser campeão da Copa do Brasil. Tudo se desenha, né? Botafogo avançou, Atlético avançou, Atlético Paranaense também avançou, Bahia, Fluminense, Corinthians, Vasco e Cruzeiro avançam para a próxima fase, as quartas de final, e ali a gente já consegue ter um desenho de como vão ser a semifinal e a finalíssima dessa competição, que eu gosto muito, acho muito charmosa no nosso futebol brasileiro. É isso, meus queridos, se inscreve no canal, dá essa força, seja muito bem-vindo ao Na Rede com Todaro. Se é a sua primeira vez aqui, cara, dá essa força pra mim, se inscreve aí, fechou? E deixe sua opinião também, seu comentário é super importante aqui no canal, porque eu gosto de saber o que vocês estão achando, tanto do canal quanto das análises, dos jogos, o que vocês acharam, assistiram. E é isso. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.